Bom, a história que eu vou contar tem a ver com multiverso, afinal tá no título. Bom, o multiverso, o conceito dele é de múltiplos mundos, ou sendo assim, inúmeros mundos, até mesmo podendo ter universos alternativos. Esse é o conceito, multiverso, vários universos. E, bom, por que eu tô falando isso? Por causa que é praticamente isso que eu vou instaurar aqui. Bom, eu tenho um conceito disso, que é praticamente o conceito que todo mundo tem desse multiverso, com esses universos, onde praticamente, o que eu vou explicar? Bom, disso tudo é que existem 7 universos, esses 7 universos sendo os universos principais, onde o 0 é o melhor e o 7º é o pior. E hoje nós vamos contar o 7º ou 7 além. E praticamente é isso. É um conceito que as pessoas já têm, mas que eu modifiquei um pouco. E é só para explicar, porque no futuro eu vou contar histórias usando esse multiverso. É só isso, e agora eu vou contar esse 7º universo, o primeiro dessa história. Bom, esse universo é um universo extremamente dark e amaldiçoado. Afinal, por causa que, bom, nessa linha de 7 universos, contando com o 0, o 7º é o pior dele. Bom, é um universo onde aleatoriamente você pode cair nele, mas esse universo é muito macabro por ter criaturas muito obscuras e esse mundo ser totalmente escuro e ter seres muito horríveis. E agora eu vou contar a história desse mundo. Bom, esse mundo era um mundo comum igual ao nosso, mas um dia aconteceu algo que marcou a história. Bom, do nada começou uma guerra que começou a levar um monte de gente. Essa guerra foi devastadora, usando até mesmo bombas nucleares. Isso começou uma gigantesca guerra que devastou o mundo, levando tudo para destruição. Desde então, tudo foi destruído e abandonado, virando um mundo cheio de radiação e destruição. Só que nesse mundo a humanidade não existia. Afinal, cada um dos universos são regras diferentes dessas coisas. Existiam seres mágicos num lugar, e esses seres mágicos usavam magias, mas mesmo assim sucumbiram por causa da guerra. Infelizmente, essa espécie quase entrou em extinção. Mas por que tudo isso aconteceu? Por que essa guerra aconteceu e tudo isso aconteceu? Uma guerra inteira aconteceu, morte, milhões de pessoas casas foram destruídas, pessoas perderam lares. Eu vou contar isso agora. Bom, existia uma entidade maligna. Essa entidade maligna era um ser que perambulava pelos universos. E então um dia encontrou o universo 7. Ele se interessou e decidiu dominá-lo. Então ele decidiu que iria dominar pelo bem ou pelo mal. Pelo bem não deu, então ele decidiu que iria destruir o universo. Como assim? Dominar e destruir não são duas coisas diferentes? Mais ou menos, explicando, seria basicamente isso. Ele quer o universo 7 para ele, mas ele não se importa se para isso ele vai ter que destruir tudo. Então ele começa esse plano. Depois de destruir tudo, ele domina. Então ele decide que ele sabe sobre os universos alternativos, ele sabe sobre tudo. Então ele decide que irá pegar e colocar guardiões para proteger o universo, e ainda prende alguns desses andarilhos de universos no seu universo. E assim ele acaba dominando todo esse mundo para ele para sempre. Essa criatura foi a primeira, ou possivelmente a primeira, que ele colocou. Esses são chamados de cachorros de Sete Além. Esses cachorros protegem Sete Além, impedem que novas pessoas entrem nesse universo, por causa que ele tem medo de outras versões dele dominarem esse universo. Afinal, se ele era poderoso, imagina as outras versões dele. Não é só ele que é o protetor dessa dimensão. Existem outras duas criaturas, mas elas quase ninguém vê, que são criaturas que só aparecem toda vez as pessoas que invadem morrem. Bom, essas são as pessoas do mundo de Sete Além que acabaram sendo expostas à radiação. Nesse mundo, as pessoas acabaram tendo que se adaptar e ficaram com os olhos negros e pele escura. Eles vivem ainda nesse mundo e sabem que as outras pessoas vêm dos outros mundos. E na verdade eles pouco se importam. Na verdade, vê os andarilhos, as pessoas que viajam entre os universos, e sim, esse é o nome deles, como simplesmente pessoas que imigrantes, sabe? Pessoas que invadem o país e começam a morar por lá. Eles não gostam nada disso e expulsam eles desse universo, tanto por possivelmente serem pessoas que vieram de outros universos, ou somente pessoas que não querem. Afinal, todos que entram lá e ficam por muito tempo não podem sair mais, por causa da entidade maligna que prendem todos lá e muito possivelmente mata os que se revoltam ou que são inimigos dele. E existe uma última entidade, e essa é mais ou menos, afinal ele veio do nosso mundo, Universo 4.
Essa era uma pessoa da época na Peste Negra. Ela acabou sem querer caindo em Sete Além. O tempo em ambos os universos são diferentes. Ou seja, assim, se você estiver no universo 3, o tempo, se você passar um ano no universo 4, vai ser diferente. Quanto mais pro 7, mais você acaba passando o tempo diferente. No 0, se você está no 4, bom, passa 4 vezes mais. E no 7, se você estiver no 0, são 7 vezes mais. Usando assim, se depende muito do tempo. Essa era uma pessoa que caiu em Sete Além nessa época. E acabou que, sem querer, acabou ficando lá por muitos anos. Séculos e até mesmo décadas. Afinal, ele descobriu magias e acabou continuando sendo meio que imortal. Ele acaba vivendo naquele mundo. E ele acabou vendo outras pessoas que também caíram lá. Então ele acabou utilizando o simples e fato que ele pode usar essas pessoas e conseguir recursos e meio que só poder fazer essas pessoas trabalharem para ele. Afinal, na vida humana que ele vivia, mesmo sendo médico da Peste Negra, ele era meio arrombado. Afinal, ele descobriu a cura para a Peste Negra, mas não mostrou para ninguém. Bom, essa é a história de Sete Além, mas existem outros 6 universos contando com 0. E bom, galera, existem vários outros universos que eu posso contar. Se vocês gostarem, eu posso continuar trazendo essa história. E falou e fui!